Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim INSS aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago nessa tarde aqui de hoje para vocês mais duas surpresas anunciadas hoje, pessoal. Notícia fresca confirmada pelo governo federal. Eu vou trazer aqui agora para vocês mudança, tá? Vai ter mudança aí para os aposentados, para os pensionistas, e eu vou trazer todos os detalhes aqui agora para vocês. Então eu tô feliz até, porque pelo menos a gente recebeu a confirmação, né, a oficialização do que a gente estava aguardando, finalmente chegou e eu vou trazer todos os detalhes. Hoje também, inclusive, começou oficialmente a folha maciça do INSS, o processamento de folha, a folha está fechada para processamento. Dataprev anunciou, inclusive, né, que há de ter um atraso, pessoal. Provavelmente vocês vão começar a ver o extrato lá para o dia 17 ou dia 18, que é terça ou quarta da próxima semana. Mas eu vou trazendo todos os detalhes aqui para vocês, porque o Alô INSS existe para orientar, para informar os aposentados e pensionistas sobre os seus direitos, sobre decretos, mudanças na lei. E nós estamos aqui para vocês, tá? Um outro importante fato aqui é que eu vou trazer para vocês aqui agora 4 notícias. Esse boletim da tarde tem 4 notícias que impactam diretamente aposentado, pensionista, beneficiário do INSS. Você se enquadra em um desses grupos, então fica comigo até o final que você vai se surpreender, porque tem surpresa para você aqui nessa tarde hoje. Então bora lá para a primeira notícia. Antes, rapidamente, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal, pela audiência, pela companhia, pelo carinho e também convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam ter acesso aí, às vezes não faz a mínima ideia. Então, o nosso canal, a gente tem o objetivo não só de trazer informação, mas também de ser uma rede de apoio. Nós estamos aqui para apoiar vocês, para poder trazer aqui sobre os projetos de lei em andamento, para cobrar governo, para cobrar político, para poder fazer a diferença, para a gente conquistar juntos um Brasil melhor para todos, um Brasil de igualdade. E se você se considera, né, uma pessoa que luta também pelo país onde você mora, se você se considera uma pessoa que quer um Brasil melhor para todos também, então se inscreva no canal. Então, para se inscrever de graça, é só clicar no botão inscrito e inscreva-se em vermelho, caso você não seja inscrito, que aparecerá embaixo desse vídeo aqui para você, combinado? Então deixa o like e comenta para mim também de qual cidade ou estado você fala. Vocês são de onde? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E enquanto vocês vão comentando, eu vou trazer aqui informação de utilidade pública para vocês, tá? E eu já começo aqui com a primeira confirmação oficializada aí para vocês, que é sobre os aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo. Vocês terão um reajuste de 5,93%